Olá, meus queridos, beleza? Vamos continuar aqui nosso estudo de noções de direito constitucional. Assunto extremamente importante, controle de constitucionalidade. Bom, vamos começar aqui pelas noções preliminares, né? O legislador constituinte originário, gente, ele criou mecanismos, né, por meio dos quais se controla os atos normativos, né? Também verificando aí a sua adequação aos preceitos, né, que estão previstos na nossa lei maior, na nossa Constituição, né? Então, como requisitos fundamentais e essenciais para o controle, nós lembramos a existência de uma Constituição rígida, né? A nossa Constituição de 88 é uma Constituição rígida, né? E a atribuição de competência a um órgão para resolver os problemas da constitucionalidade. Esse órgão ele vai variar de acordo com o sistema de controle adotado, certo? Nós já estudamos antes que a Constituição de 88 é uma Constituição rígida, né? E a Constituição rígida é aquela que possui um processo de alteração mais dificultoso, mais árduo, mais solene que o processo legislativo, né? De alteração aí das normas que não são constitucionais. Então, a Constituição brasileira é rígida, diante das regras procedimentais solenes, né, de alteração que estão previstas lá no artigo 60 da nossa Constituição, né? Nós já estudamos sobre toda a dificuldade de se fazer uma emenda à Constituição, certo? A ideia de controle, então, que é emanada da rigidez, ela pressupõe a noção de um escalonamento normativo, né, ocupando aí a Constituição o grau máximo, o ápice, né, na aludida relação hierárquica, caracterizando-se aí como uma norma de validade, né, para os demais atos normativos do sistema. Tudo vai buscar sua validade na Constituição. Então trata-se aí do princípio da supremacia da Constituição, que nos dizeres aí do professor José Afonso da Silva, né, que foi reputado por Pinto Ferreira como uma pedra angular que assenta o edifício mais moderno, do mais moderno direito político. Então significa, gente, que a Constituição ela se coloca no vértice do sistema jurídico do país, né? Aqui ele vai conferir validade e é ela aqui todos os poderes estatais, né? Eles são legítimos na medida em que ela os reconhece na proteção por ela distribuídos. Então enfim, a Lei Suprema do Estado, né? Pois é nela que se encontra a própria estruturação do Estado, né? A organização de seus órgãos, é nela que se acham aí as normas fundamentais de Estado, né? Então só nisso se notará aí sua superioridade em relação às demais normas jurídicas. Então desse princípio, continua aí o mestre dizendo, ele resulta o da compatibilidade vertical das normas, certo? Da ordenação jurídica de um país. No sentido de que as normas de grau inferior, elas somente valerão se forem compatíveis com as normas de grau superior. No caso, a norma de grau mais superior que nós temos, que é a Constituição. Então, as que não forem compatíveis com ela, elas são inválidas, pois a incompatibilidade vertical, ela resolve-se em favor das normas de grau mais elevado, né, que funcionam aí como um fundamento de validade das inferiores. Então a Constituição ela está, pois, no ápice da pirâmide, né, orientando e iluminando os demais atos infraconstitucionais, certo? Alertamos que há uma tendência aí de ampliar o conteúdo do parâmetro de constitucionalidade, né, de acordo com aquilo que a doutrina vem chamando de bloco de constitucionalidade, certo? Mas isso será estudado num outro momento, ok? Então vamos falar em constitucionalidade das leis e a regra geral da teoria da nulidade, né? Nós vamos ver o sistema austríaco, que é decidido por Hans Kelsen, versus o sistema norte-americano, que é o sistema de Marshall. Então anulabilidade versus nulidade, ok? Então pode-se afirmar que a maioria da doutrina brasileira, ela acatou, inclusive por influência do direito norte-americano, né, a caracterização da teoria da nulidade. Ao se declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, então afetando o plano de validade. Trata-se, nesse sentido, de ato declaratório que reconhece uma situação pretérita, uma situação que já passou. Qual seja, né?
o vício congênito, um vício de nascimento, de origem do ato normativo. Então, a ideia da lei ter nascido morta, né, ou seja, chamada natimorta, já que ela é existente enquanto ato estatal, mas em desconformidade com a lei, né, então, em razão do próprio vício de constitucionalidade, né. Então, em relação à noção de bloco de constitucionalidade, também é chamado como paradigma de controle, né, consagra aí a teoria da nulidade, né, afastando a incidência da teoria da anulabilidade, ok? Então, assim, gente, ato legislativo, via de regra, né, uma vez declarado inconstitucional, ele deve ser considerado, nos termos da doutrina brasileira majoritária, nulo, írrito e, portanto, desprovido de força vinculativa, certo? A doutrina tradicional, ela já se manifestava nessa linha, destacando-se aí os ensinamentos de Rui Barbosa, de Alfredo Buzaide, de Castro Nunes, de Francisco Campos, certo? Capelletti, ao descrever o sistema norte-americano, ele observa que a lei constitucional, porque contrária a uma norma superior, ela é considerada absolutamente nula. E por isso é ineficaz, né? Pelo que o juiz que exerce o poder de controle, ele não anula, mas ele meramente declara. Já é pré-existente. Ele declara a nulidade da lei inconstitucional, certo? Agora, contra esse entendimento, a gente destaca aí a teoria da anulabilidade da norma inconstitucional, que é a teoria defendida por Kelsen, né? E que influenciou a Corte Constitucional Austríaca, né? Caracterizando-se como uma constitutiva, como se constitutiva a natureza jurídica da decisão que a reconhece e não declarativa. Então, segundo Capelletti, no sistema austríaco, né, diferentemente do sistema de nulidade, a Corte Constitucional ela não declara uma nulidade, mas ela anula, né, ele caça uma lei que até o momento, né, em que o pronunciamento da Corte não seja publicado, ela é válida e eficaz, posto que inconstitucional, né? Então não é só, mas, né, quer dizer, uma coisa ainda mais notável, né, a Corte Constitucional Austríaca, ela tem, de resto, o poder discricionário de dispor que a anulação da lei ela opere somente a partir de uma determinada data, né, posterior do seu pronunciamento. Então, contanto que esse diferimento aí da eficácia da lei constitutiva, né, do pronunciamento, ela não seja superior a um ano, certo? Então, assim, né, na linha da teoria da anulabilidade da lei constitucional, né, que é ineficaz a partir da decisão e não a partir da sua origem, como é adotado nos Estados Unidos e aqui no Brasil, nós temos aí, em sede doutrinária, embora minoritário, né, destacam-se Pontes de Miranda e também Regina Neri Ferrari, né? Então, no nosso material de apoio, nós temos inclusive uma tabelazinha comparativa para facilitar o entendimento de vocês nesse assunto, ok? Vamos falar aqui sobre a flexibilização das teorias da nulidade absoluta da lei declarada inconstitucional e da anulabilidade da norma inconstitucional no direito estrangeiro. É apenas uma passagem rápida, certo? Então, Capelletti, ele observa que tanto o rigor da regra da não retroatividade do sistema austríaco, né, como a da técnica de nulidade absoluta, que é do sistema norte-americano, elas tiveram ao tempo que ser reavaliadas, né? Porque o direito ele é dinâmico, então elas se tornaram subsistentes, certo? Na Áustria, por exemplo, né, que é o berço aí da anulabilidade, da teoria da anulabilidade, né? Em 1929, a regra que negava aí qualquer retroatividade às decisões e pronunciamentos da Corte Constitucional, ela foi atenuada, né? Fixando-se a possibilidade de atribuição de efeitos retroativos à decisão anulatória. Então, houve aí uma mitigação dela. Regina Ferrari, ela observa que o efeito voltado para o futuro, ou seja, ex nunc, né, é o normal das sentenças constitutivas,
mas não pertence à sua essência. O essencial é a produção de um estado jurídico que não existia antes de tal decisão. Então ela conclui em seguida que a norma inconstitucional é anulável e os atos praticados sobre o império dessa lei devem ser considerados válidos, até e enquanto não haja decisão que a fulmine com tal vício, né? Então, operando aí eficaz e normalmente como qualquer outra disposição válida, já que o é, né, até a decretação de inconstitucionalidade. Então, finalmente, admite que a referida sentença ela pode sim ter um alcance ex tunc, excepcionalmente. Nos Estados Unidos, né, quanto à técnica fria da nulidade ab origine, ou seja, de origem, né, norte-americana, também adotada no Brasil, o Capelletti passa a imaginar situações práticas que apontariam a sua inadequação, né? Então, como ficariam todos os atos praticados durante longos anos sob a vigência de uma lei que venha a ser declarada inconstitucional? Como resolver a questão de um contrato que tenha sido celebrado e servido de base para a prestação de um serviço público por longos anos? Os efeitos da lei, né? Como sustentar o cumprimento de uma pena que tenha fundamento em lei que venha a ser declarada inconstitucional? O que fazer com os efeitos que já foram consolidados, né? E a coisa julgada? E o mínimo de certeza e estabilidade que todas as relações jurídicas devem ter, certo? Então são questionamentos que Capelletti trouxe para a gente, né? Então nos Estados Unidos, o precedente lembrado é o caso de Linklet versus Walker, né, de 1965, em relação ao qual, realizando aí uma análise política, a Suprema Corte, ela entendeu que o reconhecimento de inconstitucionalidade de lei, que permitia aí um certo sistema de colheita de provas, ele não retroagiria para invalidar decisões que já tomadas com base naquele sistema. Então, conforme aí foi relatado por Gilmar Mendes, né, toda a polêmica decorreu do julgamento do caso Mapp versus Ohio, de 1961, no qual a Suprema Corte ela entendeu, nos termos da quarta emenda, que a prova obtida ilegalmente não poderia ser considerada no juízo penal, seja nas cortes federais, como também, e aí inovando, né, nas estaduais, superando-se aí a doutrina que havia sido fixada em Wolf versus Colorado, em 1949. Então houve uma mudança da diretriz jurisprudencial. O objetivo era desestimular, gente, ações ilegais da polícia, proteger a privacidade das vítimas e ensejar que os órgãos federais e estaduais operassem com a base nos mesmos padrões jurídicos. Contudo, a decisão ela não foi atribuída a efeito retroativo. Por quê? Para evitar, segundo o juiz Clark, né, a quebra de confiança depositada em Wolf versus Colorado e impor também uma desmedida carga de trabalho para a administração da justiça. Assim, o pedido de se considerar ilegal, né, no caso Linklet versus Walker, né, a obtenção da prova por arrombamento, agora com base no novo precedente que foi fixado lá em Mapp versus Ohio, ele foi indeferido para evitar sérios problemas de administração da justiça, né? E também a perspectiva de diversos pedidos, imaginem aí, no mesmo sentido de revisão, a quantidade de processos que não iriam surgir, né? Surgindo aí uma importante atenuação, houve uma mitigação ao rígido princípio da nulidade absoluta da lei. Então, parafraseando Sérgio Rezende de Barros, parecia estar sendo desatado o nó górdio, né, do sistema de controle, flexibilizando o sistema de nulidade absoluta e se permitindo aí a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Vamos ficando por aqui, certo? Um grande abraço e tchau, tchau.